Olá, muito boa noite a você aqui na Companhia da Canção Nova. Seja bem-vindo. Obrigado também por nos receber aí na sua casa, onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil. É um prazer enorme nos encontrarmos aqui mais uma vez. Como já estamos habituados aqui no Além da Notícia, a gente sempre trata de temas importantes e de atualidade. E agora, este é o momento de nós falarmos de uma questão que tem nos incomodado muito. O custo de vida está mais caro. Quem é que está gostando, por exemplo, de viajar com os preços das passagens nas alturas? E quando a gente vai comprar o que comer, quantos financiamentos a gente já tem renunciado, às vezes até cortado aquele financiamento de casa, de carro, e quantas coisas a gente tem deixado de fazer porque o nosso salário parece que perdeu a força que tinha. Bem, tudo isso a gente vai abordar a partir de agora aqui no nosso programa de hoje. Eu tenho o prazer de receber no programa de hoje um convidado muito especial que já tem feito parte também das nossas reportagens em algumas ocasiões. Eu recebo Vitor Ludwig. Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Boa noite. É sempre um prazer falar aqui com os amigos da TV Canção Nova. Prazer é todo nosso. O Vitor Ludwig é engenheiro de produção e mestrando em economia, com atuação consolidada em relações governamentais desde o ano de 2019 e, ao longo de sua trajetória, se dedicou à estruturação e gestão de negócios, com foco especial em iniciativas legislativas e regulatórias. Vitor, a gente já fez a introdução que devia aqui e a gente já disse que adiar a compra de muitas coisas o brasileiro já está fazendo. O brasileiro já está mais endividado, parou de pagar algum financiamento, deixou de comer o que mais gosta, está viajando menos porque ficou mais caro. E nós vamos agora entrar exatamente nessa questão. O que acontece com a economia brasileira, que é cheia de altos e baixos? Há períodos em que a gente está até vivendo razoavelmente bem, mas aí depois vem sempre uma nova crise. Por que a gente não tem um ciclo duradouro de ascensão na economia? Perfeito. O Marcos Lisboa, que é um economista que eu gosto muito, que ele foi reitor do INSPER, que é uma grande faculdade que fica em São Paulo, ele sempre dizia, e ele sempre diz que o Brasil ser subdesenvolvido é trabalho de profissional. Assim, a despeito da gente ter 8.000 quilômetros de costa, a gente tem um país vasto, ricos, com diversos minérios e petróleo, são os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, de minério de ferro, enfim, a gente olhar e falar, putz, por que a gente ainda é subdesenvolvido? Segundo ele, é um trabalho de profissional. E profissional em que escala, né? Do que a gente está falando especificadamente? Isto é, seríamos profissionais em errar na economia. Somos profissionais em errar na economia. A fórmula do caminho da prosperidade que os países, né, eles seguem, isso não sou eu quem digo, quando existe um ranking chamado Heritage Foundation, que é um ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation, e ela pega pontos muito interessantes. Ela cruza PIB per capita, ou seja, riqueza média da população, né, que é o PIB, que é o volume de riqueza produzido por um país dividido pelo número de pessoas que tem lá, PIB per capita, com o grau de liberdade desses países. E ela analisa, olha, países que têm maior riqueza média da população, eles são mais ou menos livres economicamente, né? E eles têm chegado a uma conclusão de uma correlação de 0,7%, que é muito próximo do valor máximo que é 1, que quanto mais livre um país é, maior tende a ser a riqueza média das pessoas que lá habitam. E o que é esse grau de liberdade econômica que eles medem? Né? São principalmente 4 pontos. O primeiro deles é segurança jurídica. Então, eu e você firmamos um contrato aqui entre duas partes e ele vai ser cumprido. A gente vai levar na justiça e ele vai ser cumprido. Esse é o primeiro ponto que se analisa, né? Quão estável são as leis e o arcabouço institucional de um país que garanta a segurança dos contratos entre duas partes. Esse é o primeiro ponto que se analisa. E aí, se a gente, ouvindo isso, se nós, cidadãos, duvidamos tanto, muitas vezes, da nossa justiça, imagina o investidor. Pronto, é exatamente isso. Porque quando a gente olha em termos de economia, né, da onde que vem o dinheiro massivo de investimentos, né, no mundo? Ele vem principalmente de países que já são muito ricos. Então, por exemplo, no Canadá tem um fundo de pensão das professoras canadenses que tem 1,5 trilhão de dólares para investir no mundo.
E quando eles vão investir, eles olham principalmente isso. Pô, eu vou colocar o dinheiro para fazer essa rodovia aqui, essa concessão, e eu vou ter garantia que esse contrato vá até o final, que não vai ter nenhum imbróglio ali no meio do caminho. Isto é, eu vou num lugar, num país sério. Perfeito, exatamente. Eu vou num país sério, eu vou realmente investir, investimentos longos, né? Quando a gente fala de investimento de infraestrutura, são 20 anos, são 30 anos de investimentos. Então, você precisa ter bases legais sólidas ali. Você não pode ter uma justiça que decide uma coisa hoje, que decide outra coisa amanhã, que decide outra coisa depois de amanhã. Enfim, isso é... Hoje mesmo, aqui, nessa semana que a gente está discutindo agora no Congresso Nacional, colocar câmeras, obrigar com que as plataformas para aplicativos coloquem câmeras nos carros para aplicativo, né? Uber, 99, enfim. E você vê, né? A 99 e Uber, enfim, é um contrato entre duas partes. Entre eu, motorista, que quero acessar a plataforma, e você, plataforma, que quer disponibilizar o seu sistema. Todos os dias tem alguém que está tentando colocar alguma obrigação a mais ali nesse contrato privado entre pessoas. Então, é isso que afasta essas empresas, sabe? Esse sentimento de insegurança é o primeiro ponto que faz eu decidir se eu vou alocar dinheiro no Brasil, ou vou para o Chile, ou vou para a Colômbia, ou vou para o Paraguai, que tem recebido muito investimento. Então, assim, o primeiro ponto que a gente analisa é a segurança jurídica, beleza? O segundo ponto que a gente analisa, que na verdade que o ranking analisa, é o tamanho do governo. E eu explico por que o tamanho do governo. Tamanho do governo ou do Estado? O tamanho do Estado, melhor dizendo, né? Só que também tem políticas de governo ali dentro. Mas sim, é o tamanho do Estado. Porque, quanto maior é o tamanho do Estado, como que o Estado se financia? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Como que o Estado se financia? Ele se financia principalmente através da arrecadação via impostos. Então, óbvio, as pessoas vão falar, mas também tem receita de estatais, a Petrobras contribui muito, enfim, perfeito. Mas se eu aumento a velocidade dos gastos muito acima da capacidade da Petrobras de explorar petróleo, onde que ela vai fechar a conta? Ela vai fechar a conta aumentando a alíquota do imposto, aumentando o IOF, aumentando o ICMS, aumentando o IPI, aumentando o imposto, a alíquota do imposto de renda, enfim. Ela vai aumentando algumas alíquotas ali para fechar a conta no final do dia. Aí a gente volta ao primeiro ponto também. Se eu quero fazer um investimento de 20 anos, mas eu não tenho previsibilidade de quanto que vai ser o imposto daqui a 20 anos, eu também opto por não fazer. Eu falo, não, vou para algum lugar que seja mais estável. Então, o tamanho do governo ele interfere, porque quanto maior o governo, maior a necessidade de arrecadação que esse governo tem. Quanto maior a necessidade de arrecadação, maior a quantidade de impostos que tem que se pagar. E isso, se não vier pelo aumento da eficiência dos agentes econômicos, vai vir necessariamente pelo aumento da carga tributária nas pessoas. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto Está tudo no critério da liberdade econômica, hein? Está tudo no critério da liberdade econômica. Na verdade, está tudo no critério do caminho da prosperidade. Sim. Tudo que eu estou falando aqui, quando a gente analisa, fala, olha, alguma coisa mais previsível é bom? É bom. Seja ele no caminho da liberdade econômica, seja ele no caminho, enfim, de qualquer que você pense, é interessante que tenham regras estáveis. Né? Ainda no relacionamento, se alguém fica mudando a regra todo dia, não funciona, né? Então, exatamente, você tem que ter regras estáveis para você ter prosperidade num casamento, no governo, enfim, onde quer que seja. Segundo ponto, então, como a gente falou, então, o tamanho do governo, mas principalmente o risco de aumento de tributação nas pessoas. O terceiro ponto que a gente tem é eficiência regulatória. Até o ponto que você estava trazendo ali. E esse é um dos pontos que a gente analisa muito na Câmara, no Senado, enfim, no governo, que é a qualidade das normas, né? E a eficiência das normas mesmo. Então, uma norma que, como a gente vê várias vezes, vários casos, a pessoa que quer colocar uma banquinha de cachorro-quente é multada várias vezes, enfim, tem sua banquinha ali retirada pelos fiscais, ok, já tem lei sobre isso, enfim, mas é justamente isso que a gente está falando. As normas que a gente tem hoje, elas são boas ou são ruins? Elas incentivam a prosperidade ou elas atrapalham o investimento? Então, como eu te falei aqui na questão do Uber, você imaginou você... você, enfim, quer complementar a sua renda, você é um pai de família, quer complementar a sua renda, aí você opera no Uber nos finais de semana, você é obrigado a instalar uma câmera que vai te vigiar de segunda a segunda, de domingo a domingo, no seu carro privado. Você vai querer fazer isso?
Eu imagino que não, acho que ninguém quer fazer isso. Então, assim, são essas normas que são criadas todos os dias que a gente tem que debater. Elas estão sendo bem feitas? Elas estão sendo mal feitas? Por mais que elas possam ser explicadas como um sistema de segurança para ele, o dono do Uber, quanto para o cliente dele, mas é algo que vai sempre pesando mais sobre os teus ombros, aquela vigilância ali também que nem todo mundo gosta de estar sendo vigiado o tempo inteiro. Eu concordo plenamente que é importante garantir a segurança, enfim, esses são assim, pontos que são de fato importantes. E é importante que o prestador de serviço faça ali o filtro inicial das pessoas que estão pegando, né, a carona naquele carro, enfim, tem uma série de coisas que aí, nesse caso concreto, eles põem. É bem visto, e uma série de propostas, elas são bem vistas, mas economicamente elas são boas? Essa é uma discussão. Nem tudo que é socialmente aceitável é economicamente bom. E essa é uma dicotomia das ciências econômicas como um todo. E a gente tem que dosar, e é por isso que a gente estuda muito, debate muito, enfim, conversa muito, para a gente achar ali o justo equilíbrio entre o que é bom socialmente e o que é bom economicamente falando. Então tem uma série de medidas de eficiência regulatória que a gente analisa. Então, por exemplo, até a discussão que a gente estava vendo agora há pouco, a reforma tributária. A gente tem um dos sistemas tributários mais complexos do planeta Terra. É difícil você explicar para qualquer pessoa. E a gente ainda conseguiu aprovar uma reforma tributária que mantém o Brasil como um dos países que mais pagam impostos no mundo, e parece que a gente achou que ficou boa. Perfeito. É uma coisa estranha. Essa é uma crítica, de fato, que se faz na reforma, e é uma crítica bem-vinda, mas quando a gente olha também pelo ponto da eficiência regulatória, olhando para a eficiência da lei, né, dos regulamentos, não para a carga tributária, como a gente falou no segundo ponto, ela é uma reforma que simplifica. Eu pego 5 impostos ali, que cada imposto, a gente tem 5.530 municípios, eu acho, se eu não estou enganado. Então, quer dizer que eu tenho 5.530 ISS e legislações de ISS diferentes, 27 legislações de ICMS diferentes, enfim. Então, assim, de IPI tem todos aqueles embrólios, né? Sonho de valsa, é waffle, é crocs, é sapato, enfim. Então, quando a gente olha para esse arcabouço inteiro, a gente fala, pô, eu consegui simplificar a legislação, ainda que eu não tenha simplificado a carga tributária. Mas eu simplifiquei a legislação. Esse é um exercício de eficiência regulatória. Outros exercícios são necessários, por exemplo, a discussão das legislações trabalhistas. Né? A gente tem vários pontos na CLT que são anacrônicos hoje. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma dinâmica muito do futuro, isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, muito do futuro do trabalho, ele não está passando pelo emprego formal. Então, Uber não é emprego. Emprego é CLT, carteira assinada, paga todas as contribuições. Muito do trabalho de hoje em dia não passa pelo emprego formal, entende? Por exemplo, os jovens que estão programando aqui no Brasil, recebendo pelo exterior, a gente tem um imbróglio de como que tributa isso, enfim. Então, a gente precisa melhorar a eficiência regulatória em vários campos, seja tributário, trabalhista, enfim, etc., para a gente conseguir ter um país um pouco mais de prosperidade. Né? Vamos lá, já fomos aqui 3 aspectos. A segurança jurídica, o tamanho do governo, a eficiência regulatória e o 4º aspecto. E o 4º aspecto ele é a abertura comercial. Então, a abertura comercial, elas são 2 pontos que a gente pode observar. A gente pode olhar a abertura de mercados internos mesmo e a abertura de mercados externos. Então, por exemplo, existem vários pontos hoje, vários mercados que são fechados aqui no Brasil, quando a gente olha. Então, como que eu consigo, por exemplo, criar maior competição aqui? Vou te dar um outro exemplo que eu acho que é um exemplo melhor. Voos de cabotagem da Amazônia, né, da região norte do país. Hoje um voo tem que sair de São Paulo e ele vai lá para a região norte. E é uma demanda super pequena na região norte, super concentrada, enfim. Poucos voos, eles enfrentam voos, como você disse no início da abertura, caríssimos, voos caríssimos, e existem projetos hoje para abrir, fazer com que as companhias aéreas que estão na América Central, já muito próximo ali da região amazônica, possam, elas que são de fora, operar aqui dentro do Brasil e fazer essa ponte. Então, sai ali de Bogotá, passa na Amazônia, vem para São Paulo. Ao invés de só ter um voo de São Paulo para a Amazônia, da Amazônia para São Paulo, né? De Manaus, São Paulo, Manaus, São Paulo. Então, eu abri esse mercado lá dessa região, da aviação regional de cabotagem também. Então,
a abertura comercial ela é um fator fundamental. Se eu prendo, né, por exemplo, eu sempre falo isso, lá no lugar que eu trabalho só tem uma lanchonete. Então, eles cobram o preço que eles quiserem, que eles querem, né, e com a qualidade que eles querem. Então, o jeito que a gente tem mais eficiente de aumentar a qualidade, a eficiência, a concorrência, enfim, e gerar melhores produtos para as pessoas é através da abertura comercial. Vamos lá. Eu estou te escutando aqui e fiquei muito preocupado, porque para tudo isso você precisa ter uma gestão de excelência, governança de excelência. E a gente olha para o nível dos nossos governantes, e olha para essa necessidade toda que a gente tem aqui de boa condução da nossa economia e do nosso país, com esse rigor necessário, e a gente olha para a qualidade dos nossos governantes e políticos, a gente se assusta, não é? Mas vamos lá. Deixa eu trazer um exemplo aqui, eu acho que muita coisa vai estar dentro do que você já nos apresentou. Uma das principais características do desenvolvimento econômico da China nos últimos 30 anos foi o expressivo aumento do comércio exterior, não é? Entre a década de 70 e os primeiros anos de 2010, ali até 2010, as exportações da China saltaram de 7,7 bi para 1,5 tri quase, e ao mesmo tempo suas importações pularam também de 8 bi para 1,1 tri. Como é que a China conseguiu dar esse salto tão grande e vem mantendo-se agora no topo? A China estava atrás do Brasil, economicamente falando, 4 décadas atrás, e nós parece que estamos estagnados. O que a China fez de diferente e que a gente aqui olha hoje fica com inveja do desenvolvimento chinês? Perfeito. Tem múltiplas respostas para isso. Mas uma coisa que a gente tem que sempre pensar em termos China, e em termos Brasil e todos os outros países, a democracia custa caro. Então, o processo decisório, né, colegiado, assim, ele custa caro. A China vem de um sistema político fechado, apesar de um sistema econômico aberto para o mundo. Então, é o Partido Comunista Chinês que, enfim, toma o controle da China como um todo, e ele quem toma todas as decisões econômicas em especial. Não tem uma decisão colegiada como órgãos independentes, como a gente tem aqui no Brasil, o legislativo que busca seu protagonismo, o executivo que também busca, o judiciário que também busca agora também, que agora é um fator importante. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa aprender da China é um sistema político fechado. Você acha que esse desenvolvimento comercial da China ele não está dissociado do braço firme comunista? Certamente não. Ditatorial. Esse é o ponto, né? Ele é um braço comunista só politicamente falando. Economicamente, o Paulo Guedes fala muito isso, né? É o capitalismo mais selvagem do mundo. Onde, por muito tempo, inclusive, essa questão de direitos dos trabalhadores, direito trabalhista, enfim, como a gente tem aqui no Brasil, que faz com que o custo da mão de obra seja mais alta, mas também ofereça, né, todo o aparato de seguridade social necessário para os trabalhadores brasileiros, lá não existia. Assim, ao longo do tempo, enquanto a economia deles está crescendo, eles também estão conseguindo dar salários melhores, enfim, aumentar a produtividade e as pessoas experimentarem alguma qualidade de vida maior. Esse é um ponto que a gente não pode esquecer, que a China é um governo fechado, que não tem custos políticos de ter que falar para o Congresso, por exemplo, vamos fazer uma reforma tributária? O que você quer? Eu te dou isso, você me dá aquilo? Não, vem do Partido Comunista Chinês e fala, vai ter reforma tributária, imposto vai ser assim, enfim, é assim, é executado e vai super rápido. Até pesquisas recentes estavam apontando que os chineses, por exemplo, eles não estavam muito preocupados se o sistema político deles era aberto ou fechado. O que eles estavam preocupados era a qualidade de vida, era o quanto de dinheiro chegava no bolso, enfim, para eles terem uma boa qualidade de vida. O governo vem enxergando isso também agora aqui no Brasil, que não é só você colocar o dinheiro na mão das pessoas, mas é as pessoas terem poder de compra. Não adianta nada se chega para mim R$600 de Bolsa Família, se o que eu consigo comprar no Bolsa Família não sustenta a minha família como um todo. Para a gente encerrar esse primeiro bloco do nosso programa, quais vêm sendo os principais erros da política econômica no Brasil nos últimos anos que nos mantém nesses altos e baixos e, de vez em quando, as crises? Perfeito. Falta de segurança jurídica. Então, todo dia se decide alguma coisa, a gente vê isso acontecendo à torta e à direita, a gente brigando com o mundo inteiro, principalmente juridicamente falando, né? Nem preciso citar que nominalmente todo mundo sabe, os episódios envolvendo o STF, enfim, todo o aparato do sistema judicial. Carga tributária elevada, então foi o que você estava falando sobre a reforma tributária, carga, né, a gente vai para um dos maiores IVAs do mundo, mas a carga tributária como um todo é muito alta, se soma IVA, que é só o imposto sobre consumo, mas coloca de renda, imposto do trabalho, enfim, uma série de coisas.
eficiência regulatória, muitos embaraços ainda. Todo mundo sofre com a burocracia brasileira, todo mundo, não preciso citar nominalmente aqui, porque todo mundo sabe um episódio que feriu a sua própria vida, e a nossa abertura comercial é quase zero. Né, quase zero mesmo. A gente começou alguns esforços, a gente tem muito uma noção de proteger a indústria nacional, e você pega o exemplo, por exemplo, da indústria automotiva que está aí, não tem que dar subsídio, tem que proteger a indústria automobilística, porque ela está nascendo há 80 anos. Vai nascer por quanto mais tempo? Então, é isso. Agora uma pergunta, resposta bem pequenininha, por enquanto. Tem jeito tudo isso? Tem jeito. A gente sabe o caminho da prosperidade, só seguir. Já, então, a gente vai voltar para falar sobre tudo isso e para dar respostas a você. Quando é que esses produtos da cesta básica, quando é que os preços em geral de tudo que a gente está vendo vão cair? E eles vão cair? Intervalo, voltamos já. A economia brasileira é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Muito obrigado você que está chegando aí agora e você também que já estava nos acompanhando. Aliás, pega o WhatsApp, passa para outras pessoas. Por que é importante esse tema? Para a gente saber o que nos aguarda. E para a gente, aliás, a gente tem sempre aquela esperança de que os preços vão começar a cair. E é isso que a gente está tratando aqui. Em que medida isso vai acontecer? Bom, a alta nos preços dos alimentos, a inflação, as oscilações no mercado trazem incertezas sobre o futuro e nos preocupam. Especialmente preocupam aqueles que mais dependem da estabilidade econômica, que são aqueles que têm salários mais baixos, não é? Então, grande parte da nossa população. Esse bloco agora a gente vai dedicar a falar exatamente sobre isso. Eu quero já começar trazendo uma reportagem da Liana Nunes. A estagiária Júlia já sentiu no bolso o aumento dos preços no supermercado. Eu, com o meu salário de estagiária, realmente percebo que as coisas aumentam muito e não tem como você fazer hoje uma compra sem dar uma balançada nos preços das coisas e ver que tudo aumentou. A elevação dos preços nos itens da cesta básica leva o consumidor a buscar por alternativas com preços mais em conta. A gente deixa de comprar as marcas mais famosas para aquelas menos famosas por conta do preço mesmo. E cada vez que você volta é outro preço. Então, vale a pena ficar olhando as ofertas. A Associação Brasileira de Supermercados indicou que a cesta básica ficou 14,22% mais cara em 2024. A maior alta foi em Salvador, seguida por Belém e Fortaleza. Resultado de decisões macroeconômicas. Então, decisões de impulso fiscal, ou seja, sem injetar dinheiro na sociedade, aumentar o poder de compra através da valorização do salário mínimo, enfim. Então, tem uma série de coisas que estimularam ali o consumo e, de fato, fizeram que o preço dos alimentos aumentassem. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE, apontou que entre outubro e novembro do ano passado, o quilo da carne bovina de primeira subiu quase 12%. O preço do café em pó também ficou 55% mais caro, um aumento que pressiona a cesta básica do brasileiro. O governo afirma que trabalha para conter os altos preços e fortalecer o poder de compra do brasileiro. Nós estamos incentivando o produtor a produzir mais. Nós temos isso, significa que vai ter mais produto. Nós estamos incentivando que o salário aumente. Isso significa que vai ter mais comprador. Tudo isso é para a gente equilibrar o preço entre o produtor, o vendedor e o consumidor. A gente só pode dizer que vai ter alguma melhora se houver alguma melhora de rota macroeconômica, se as decisões futuras elas forem mais alinhadas e diminuir principalmente a percepção de risco fiscal ali do país. Então, bom, o ponto é provável que a gente venha aumentos menores, não diminuição de preço. E isso incomoda, e isso deixa a gente inquieto. Café, ovos, suco de laranja, carne, petróleo, que mais ainda? Cacau, tantas coisas aumentaram. E agora a sua última frase me deixou também preocupado. A gente não sabe se vai cair e o quanto vai cair. O que precisa ser melhor explicado em tudo isso que está acontecendo, Vitor? Perfeito. Quando a gente olha sobre a perspectiva, né, de compras e nesse cenário que a gente está conversando sobre inflação, existem dois lados. Existe o lado da oferta, existe o lado da demanda e a gente precisa entender o que aconteceu com cada um desses lados. Então, quando eu olho pelo lado da oferta, é realmente o lado da pessoa que está ofertando. Então, é o lado do produtor.
ali, né? O produtor, ele viu o dólar disparar, e aí necessariamente o preço de todas as commodities disparar, então... Explica para a gente o que é commodities, que o nosso povo é importante ser bem esclarecido. Perfeito. As commodities são aquilo que você não consegue diferenciar. Então, por exemplo, se eu pego um barril de petróleo e pego outro barril de petróleo, eu consigo saber qual é melhor? Não. É comum ali, né? Commodities vem de comum mesmo. Se eu pego um saco de trigo, é igual ao outro saco de trigo. Então, esses itens que não tem nenhuma diferenciação específica, a gente trata eles como commodities. Então, quando eu vou lá no mercado e falo assim, no mercado, principalmente no mercado de capitais internacional, qual que é o preço, pronto, todo mundo já sabe, o arroba do boi. Então, são commodities, né? Eu não estou negociando um boi ou outro específico, eu estou negociando, enfim, a classe ali, né? Ele comum. Perfeito. Então, quando a gente olha, né, sobre a perspectiva da inflação, ela tem dois componentes. Um componente que é pelo lado da oferta e um componente pelo lado da demanda. Começando pelo lado da oferta, a gente observou, de fato, aumento em todos os custos de produção. Então, na verdade, eles vai muito além. Eu acho que a gente pode começar a falar das dificuldades de financiamento que se teve. Quando a gente olha para as formas como o produtor ele se financia, né, ele se financia como todos os outros. Ele vai lá e pega dinheiro do banco, enfim, etc. Mas também tem um plano safra para ele, né? Ocorre que hoje o volume do plano safra atende só 50% de todo o agronegócio brasileiro. É um volume bem baixo. Então quer dizer que os outros 50% ele precisa pegar, enfim, externamente, seja via mercado bancário, e aí ele vai pegar a taxa de juros que está bem elevada, né? A gente está falando de uma taxa de juros aí de 12%, 13%, na verdade 13%, indo aí, perigando ir para 14%. É a taxa básica de juros da economia, uma taxa bem alta. Em vários países do mundo, uma taxa de 2 dígitos, como é a nossa, leva um país à recessão, assim, tranquilamente. Mas eu quero saber de ti, como é que nós chegamos nesse ponto? Porque isso veio de meados do ano passado para cá. E outra coisa que eu quero entender é, se diz que o preço da carne nos últimos 12 meses subiu 27%, 35%. Não, na minha conta, ele saiu, por exemplo, de R$20 e foi para 45%, para 40%. Então, para mim, foi 100% o salto. Mas como é que se faz essa conta assim também? É outra dúvida, imagino que todo brasileiro tem. Mas vamos lá, como é que aconteceu isso de cerca de um ano para cá, desses aumentos assim? Então, esse é o ponto. Os pontos eles foram progressivos ao longo do tempo. As pessoas elas querem vender, então elas represam muito antes de passar o preço para o consumidor para frente. Então, há uma série de pontos. Então, o primeiro ponto foi o financiamento do agronegócio, ele ficou mais caro. Por culpa da taxa de juros, por culpa de vários outros pontos do mercado de capitais que financiam ele também. Então, as letras de crédito do agronegócio mudaram o laço dela, alongaram, enfim. Então, o custo para o produtor produzir ficou mais caro. E por que esse custo ficou mais caro? Eu quero chegar lá na raiz de tudo. Não, então, esses são os pontos. Ficou mais caro, é isso que a gente está conversando. Ele ficou mais caro porque o financiamento ficou mais caro. Se eu tenho 50 hectares de terras, eu não tenho dinheiro eu sozinho para produzir. Eu vou pegar esse dinheiro de algum lugar. Eu vou pegar parte desse dinheiro do plano safra, mas eu vou pegar parte desse dinheiro no sistema bancário tradicional ou no mercado de capitais, para eu ter dinheiro para comprar sementes primeiro. Tá, mas eu posso voltar mais aí. E por que esse financiamento ficou mais caro? Beleza, tá. Aí a gente estamos voltando. Perfeito. Tem dois componentes aí. Primeiro, a taxa básica de juros da economia, que ela aumentou muito. E por que ela aumentou muito? É aí que eu quero fazer essa regressiva. Perfeito. Por que ela aumentou muito? A taxa de juros, a taxa básica de juros da economia e aí vou explicar outro componente, aí eu volto para a taxa. O outro componente é o câmbio. O câmbio disparou também. Então, o dólar. E todas essas commodities, como a gente acabou de explicar, elas são negociadas em dólar. E elas são negociadas lá na Bolsa de Chicago, não são nem negociadas em preços reais brasileiros. Então, em determinado momento em que o câmbio ficou mais caro, e por que ele ficou mais caro? Principalmente por culpa das expectativas. O primeiro ponto que a gente falou no primeiro bloco, as expectativas foram se deteriorando. Qual que é a raiz disso tudo? Vamos voltar no tempo. Vamos lá para o início do governo Lula. Qual foi a primeira medida antes do governo Lula pegar o governo de fato em mãos? Ele apresentou a PEC do rombo. Você vai lembrar disso? Lembro. Então, isso antes de 2023. Em 2022, ainda no final de 2022, a primeira coisa que a equipe econômica negocia, a PEC do rombo. Isso já sinalizou para todos os agentes econômicos internacionais o seguinte: opa, talvez a gente está vendo um Dilma 3 aí.
entendeu? Vamos lá, o governo Lula começa com um superávit de 50 e poucos bi na Perfeito. conta, em azul. Perfeito. Mas aí ele já começou pedindo um crédito de 200, mais ou menos 200 e poucos bi, PEC do rombo. A PEC do rombo. Ok. Exatamente. Então, a primeira medida que o governo fez foi a PEC do rombo. Isso Não foi uma sinalização boa. Não foi uma sinalização boa. E esse é o ponto. Então, o que acontece? Quando as pessoas elas começam a olhar um país, e foi o que a gente falou no primeiro bloco, eu olho um país, eu olho que esse país não vai para uma trajetória correta, o que eu faço? Eu vou e vou para outro país, por exemplo, vou para os Estados Unidos, porque na época as expectativas dos Estados Unidos eram muito melhor, né? O Trump estava lá em ascensão, uma das promessas do Trump era baixar o imposto das empresas, então as empresas falaram, opa, vou sair do Brasil e vou para os Estados Unidos. Quando elas fazem isso, elas compram dólar para ir para os Estados Unidos. Eu preciso comprar um terreno lá, um carro lá, enfim, coisas dessa natureza para eu colocar minha empresa lá. Eu começo a comprar dólar. Só que quando eu compro dólar, eu vendo real. Então, acontece que o dólar vai ficando... Né, não é que o dólar vai ficando valorizado, o real vai ficando desvalorizado, porque está tendo uma fuga de capital. O capital está indo para fora do país. Quando o capital está indo para fora, vende-se real, compram-se outras moedas, o real se desvaloriza. Esse é o primeiro movimento lá no D0 do governo Lula. Então, a PEC do rombo foi só o início. Depois veio o arcabouço fiscal. E o arcabouço fiscal tirou o teto de gasto, o arcabouço fiscal ele ainda permitiu o crescimento das despesas. Então, vamos lá, o arcabouço fiscal tirou o teto de gastos. Teto de gastos queria dizer o quê? O governo só pode gastar até este montante. Quando tirou, o governo começou a gastar mais. Corrigido pela inflação. Pôde gastar mais. Isso, exato. O teto de gastos, ele era o arcabouço fiscal. Quando a gente diz arcabouço, é o conjunto de regrinhas, tá? O arcabouço fiscal que a gente tinha no Brasil, que foi colocado lá pelo Temer, né? E aí, basicamente, as despesas elas só poderiam ser reajustadas pela inflação, né? Então, pego aqui a inflação do próximo ano e vou e coloco aquelas despesas, caso não tenha crescimento real da economia. Quando a gente troca para o novo arcabouço fiscal, que é o arcabouço fiscal sustentável, que o Fernando Haddad foi uma das primeiras medidas do governo, que já estava previsto na PEC do rombo, que a PEC do rombo ela já era incompatível com o teto de gastos do governo anterior. Então já tinha no projeto que em 180 dias o governo deveria mandar um texto. Mandou um texto do arcabouço fiscal e um arcabouço fiscal que permite o crescimento das despesas, até um volume ali do crescimento da receita, 2,5%, enfim. Ele é bem complexo, mas basicamente o que o pessoal de casa precisa saber ele permite o crescimento da despesa também. Então, perfeito. Então, você criou um arcabouço fiscal que permitiu ali o crescimento da despesa. De novo, a galera olhou e falou, realmente eu acho que eu estou confirmando minhas hipóteses iniciais. Vai vir descontrole fiscal por aí para frente. E aí o que acontece? De novo, mais fuga de capital ainda. Isto é, os investidores foram desconfiando do Brasil. Perfeito. Exatamente. Foram perdendo a confiança numa economia segura. Exatamente. Ou em uma economia previsível. Previsível. Que é o ponto fundamental da economia, é a expectativa. Né? Tanto é que quando a gente ouviu agora a questão lá do imposto de renda, né, enfim, já num cenário de déficit fiscal, dos 5 salários mínimos que seriam desonerados de imposto de renda, o que a galera de fora olhou e falou, putz, já está em cenário de déficit, já não está fechando as contas. Vai aumentar mais a dívida, o que é? Expectativas são pioradas novamente. É mais ou menos assim, como é que eu vou fazer negócio com um cara que está com as contas desse jeito? Não é? Se eu for fazer um negócio com um cara, se eu for vender um carro para o cara, uma casa, se eu for fazer... Esse cara não está pagando a todo mundo, ele está cheio de dívidas, como é que eu vou fazer negócio com ele? É mais ou menos isso? É perfeito. Aí agora eu respondo a sua segunda pergunta sobre por que a taxa de juros ela aumentou. É exatamente isso. Quando eu olho que... imagina que você está fazendo um empréstimo para um primo seu que está nessa situação, um devedor, quanto mais aí, que deve a toda a família, você vai falar assim, eu vou te emprestar, mas muito mais caro. Ou seja, a taxa de juros ela precisa ser muito maior para que você se sinta confortável, seguro de, não, pelo menos, como a taxa de juros está muito alta, eu pelo menos vou receber alguma coisa, não vou ficar num negativo muito grande. Então, é por isso que a gente começou, e você foi muito didático quando você fez isso. A discussão do câmbio e impacto fiscal, ela está plenamente ligada na justificativa do porquê que as taxas de juros estão tão altas hoje. E aí, a gente começa a discutir e perceber o seguinte, taxa de juros altos significa que o crédito é mais caro para toda a economia. É muito difícil um trabalhador comprar uma máquina agrícola, uma colheitadeira que custa 4 milhões de reais à vista. Ele precisa financiar isso.
É muito difícil para ele comprar sementes para 100 hectares de terra à vista. Ele precisa financiar isso. E o Brasil, historicamente, tem um plano safra que ajuda o produtor a fazer isso. Só que o plano safra hoje, todo mundo já sabe, o agronegócio, enfim, é bom, um grande expoente brasileiro, não financia mais toda a necessidade do agronegócio. Ele financia só metade dos compromissos do agronegócio. Significa que a outra metade, esse cara vai buscar dinheiro que está caro no mercado vai buscar um crédito lá no banco para financiar a colheitadeira dele, as sementes dele, enfim, etc. E esse preço ele vai repassar para o consumidor. Aqui a gente começa a falar, mas vou além, colheitadeira também é comprada em dólar. É a John Deere, né, que vende para o Brasil. A gente não tem empresa brasileira de colheitadeira. A gente importa essas colheitadeiras. A gente importa essas sementes. Boa parte dessas sementes, quando a gente compra, a gente paga royalties para fora. Né? Royalties é o direito que a gente paga para alguém que é dono daquela tecnologia, quem fez a tecnologia daquela semente. Então perceba que como a discussão de câmbio, a discussão de taxa de juros, ela vai impactando o produtor. Então, quer dizer que o custo de produção, no final, ficou mais caro. Se o cara que nesses últimos 3 anos aí, né, comprou uma colheitadeira agora, comprou ela mais cara. Sim. Deixa eu passar para uma outra pergunta. Já percebemos aqui um dos principais fatores para esses aumentos todos dos preços que a gente está vendo. Aumento de custo de produção. Exato. Vamos para o segundo aspecto. Também podemos colocar nessa conta o fator climático, as muitas chuvas ou a seca, incêndios florestais, tudo isso também pode entrar nessa conta? A gente ainda está olhando só pela perspectiva da oferta. Exatamente, pela perspectiva do produtor. Sim. Então, o produtor, o que mais aumentou para ele, o que mais aumentou mesmo, é por isso que a gente delongou muito tempo, foi o aumento de custo de produção. Sim. Por todo o cenário macroeconômico, como a gente falou ali no vídeo. Segundo ponto foi, exatamente, secas. O que a gente chama de choque de oferta. Né? Então, quebra de safra, peste, chuvas intensas no Rio Grande do Sul, como teve, que devastou toda a produção de arroz, queimadas no Centro-Oeste, queimadas na Amazônia, queimadas ali na região do Cerrado Mineiro, onde impactou também o preço do café. Então, assim, esse é o segundo ponto quando a gente olha pela perspectiva da oferta. Por que ficou mais caro para a pessoa que está ofertando no mercado? Perfeito? Então, esses são os 2 fatores principais que explicam o aumento do custo. Também teve a discussão ali, se você olha o boletim do governo, o boletim macroeconômico passado, ele vai falar, a carne também estava cara porque era época de reprodução, não era época de corte do gado, enfim, etc. Então, tem alguns fatores ali pelo lado do produtor que vão explicar o aumento de custos. Né? E que esse ano tende a normalizar. Por exemplo, a gente espera então, safra recorde. Grande peso de tudo isso está na condução da economia. Está na condução da economia. Sem excluir os fatores climáticos. Perfeito. Fatores da natureza que acontecem e que são previsíveis, a gente imagina que de tempos em tempos eles acontecem mesmo. Perfeito. Não é? E o que agora o governo está fazendo, e se está fazendo alguma coisa para melhorar essa condução da economia? Perfeito. Então, eu vou só fazer um passo atrás e aí eu volto para responder essa pergunta. Então, a gente finalizou pelo lado da oferta aqui, mas tem o lado da demanda também. Então, e aí envolve tudo que você falou aqui agora. O lado da demanda, como a gente falou no vídeo, na hora que eu coloco, lá desde a PEC do rombo, né, que eu aumento a capacidade das pessoas de comprarem as coisas, elas também, né, pressionam o preço dos alimentos. Então, se por um lado eu já tenho um produtor que está vendendo mais caro e pessoas que estão com dinheiro para querer comprar, o preço ele tende a aumentar. Né? Se aumenta a quantidade de pessoas que estão capacitadas, estão hábeis a comprar determinado produto, o preço daquele produto ele vai aumentar necessariamente. Né? Se eu tenho uma banquinha de brigadeiro e tem 10 pessoas na fila e eu só tenho 2 brigadeiros, eu vou aumentar o preço desse brigadeiro. Colocar o preço que eu quiser. Eu coloco o preço que eu quiser, exatamente. Então, isso aconteceu, lado da oferta e lado da demanda, perfeito. O que o governo está tentando fazer para resolver? Né? Eu acho para resolver, e o que ele também faz que, entre algumas aspas, eu digo assim, prejudica também. Esses impulsos fiscais que a gente veio observando nos últimos períodos, de fato, eles colocam dinheiro na mão das pessoas, que é necessário, as pessoas precisam ter proteção, segurança alimentar, enfim, para poder comprar seus produtos, mas elas pressionam o preço para cima também. Beleza. Agora, alguns governadores, enfim, algumas autoridades têm discutido medidas, só que não são medidas estruturantes. A gente não está discutindo a raiz do problema, que é aquela raiz de como é que a gente vai melhorar o financiamento, baratear o financiamento para o produtor. A gente já está olhando para o aspecto final da coisa, que é olhar imposto. Então, quando eu faço uma redução de imposto em determinados itens da cesta básica, legal,
mas não resolve a causa raiz do problema. Resolve um sintoma que eu preciso resolver na eleição de 2026. Agora, entendeu? Que é o próximo ano é o ano eleitoral. Então eu preciso resolver essa Eu insatisfação. estou baixando a febre, não estou indo lá na causa da febre. Exatamente. A mãe sabe o que é isso, né? Perfeitamente. Eu tenho que descobrir o que está provocando a febre nesse menino. Exatamente. E a febre, ela é a discussão, a gente vai olhar para o lado do produtor e principalmente resolver, como a gente falou no vídeo, o cenário macroeconômico. Então, dar previsibilidade para um país é bom, é ótimo para reduzir a taxa de câmbio para os produtos que são, né, cotados em dólar, como a gente falou, a colheitadeira que vem de fora, as sementes que vêm de fora ficarem mais baratas para a gente reduzir o custo. É bom a gente ter um discurso, não ter discursos conflitantes entre presidente da República e vice-presidente da República, porque isso diminui as expectativas, né, o risco, melhora as expectativas dos agentes econômicos, dá mais previsibilidade para o país, para a gente poder baixar a taxa de juros, baixar câmbio e baixar o custo do produtor, para isso sim chegar mais barato na mesa do trabalhador brasileiro. A gente vai continuar no próximo bloco essa discussão e eu vou te pedir essa explicação por que sempre que a gente vê na televisão, nas reportagens, o aumento disso, diz que aumentou 30%, 20%. E aí eu dou o exemplo, eu comprava o quilo do acém a R$18, menos de um ano atrás, e o acém hoje está 40%. Perfeito. Não é? E não aumentou só 20%, só 30%, aumentou foi o dobro, dobrou isso tudo. Vamos para o intervalo, a gente volta já. A economia brasileira e o alto custo de vida que temos experimentado. Isso nos preocupa e nos incomoda muito. É o tema do Além da Notícia desta noite. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, ele disse recentemente que a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, gerido pelos estados, pode causar um efeito positivo para o preço dos alimentos a curto prazo. Nesse bloco a gente vai trazer, inclusive, exemplos de alguns governadores que estão fazendo isso. O governo federal decidiu também no começo de março zerar o imposto de importação de 9 produtos alimentícios considerados essenciais. Essa medida inclui azeite, óleo de girassol, milho, sardinha, biscoitos, massas alimentícias, café, carnes e açúcar. Será que isso vai chegar já, por exemplo, nas nossas ofertas, nos mercados, para que a gente possa comprar já com essa redução? Bom, no entanto, um dos argumentos contrários à decisão é que ela teria pouco efeito prático para o preço final dos produtos, visto que a maioria é produzida dentro do país. Deixa eu trazer essa questão aqui para o nosso convidado. Vitor, tem efeito prático realmente muito pequeno, esses atos aqui, tanto do governo federal, nesses produtos poucos, quanto também dos governadores em alguns estados que a gente já está vendo baixar e zerar o ICMS de alguns produtos? Perfeito. É interessante como a gente vai linkando todas as informações que a gente foi dando ao longo do bloco. Lá atrás, no primeiro bloco, a gente falou que o quarto caminho da prosperidade ele era a abertura comercial. Ele era exatamente o que a gente está discutindo aqui da isenção do imposto de importação. Então, a gente vir produtos de fora que provavelmente vão estar competitivos para, de fato, a gente conseguir ter alguma redução de custo aqui dentro do cenário interno. Bom, respondendo essa pergunta, de fato, assim, é provável de que não tenha um impacto muito grande. Por quê? Por que razões, né? Principalmente pela razão do nosso câmbio estar desvalorizado, que foi o ponto que a gente acabou de falar no último bloco. Então, se eu vou importar, mas eu vou importar caro, praticamente vai dar elas por elas, né? Essa é basicamente a conta que as pessoas estão fazendo aí quando elas vão para fora ou ver o preço de um computador ou de alguma coisa, enfim. Será que agora vale a pena eu comprar? Porque o câmbio está R$5, quase R$6 o dólar. Na verdade, o dólar de turismo está R$6, o euro está quase 7. Enfim, será que vai vir competitivo mesmo? Provavelmente não venha competitivo. Provavelmente não venha competitivo por culpa do preço do câmbio, que está desvalorizado. Não necessariamente por culpa da medida. A medida é super bem-vinda. O problema é o cenário macroeconômico que faz com que essa medida seja praticamente inócua. E aí eu volto a dizer, como a gente falou muito no segundo bloco, a discussão fundamental ela é o cenário macroeconômico. Então, principalmente taxa de juros, câmbio, enfim, isso sim, e vai diminuir o custo do produtor, que aí vai ser repassado para o consumidor final. O peso do ICMS em alguns produtos, o ICMS de alguns produtos, ele é bastante elevado. Perfeito. Quando zerado, mesmo assim, não vai incidir tanto? Aí é uma outra discussão. Assim, a gente precisa entender uma coisa. Existem medidas que são estruturantes
para resolver o problema e existem medidas que são paliativas. Temporárias. Temporárias, exatamente. Temporárias, enfim. Porque, por exemplo, quando a reforma tributária entrar em vigência já, a partir de período de transição de 2027, 2033, isso já não pode acontecer. Ninguém pode diminuir discricionariamente, entendeu? Um item ou outro item. Vai ter que diminuir a alíquota geral de todos os itens da economia. Então isso a gente não vai conseguir resolver mais para frente. A gente só consegue resolver isso hoje. Mas perfeito. Então assim, de fato a gente não vai notar assim alguma coisa óbvio que o ICMS ele também já é dosado conforme a essencialidade do produto. Então, produtos que são muito essenciais, ele tem ICMS menor que outros. Alimento é completamente essencial para a nossa vida, então são altas, mas não são tão altas comparado a outros ICMS para alguns outros produtos que são mais nocivos à saúde e menos essenciais também. Então, a gente vai sentir algo pontualmente ali, vai aliviar. A gente não vai resolver a dor, a gente vai aliviar o sintoma. É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, para uma confeiteira, quem aqui nos assiste, por exemplo, né? Ela tá ali, ela vai comprar todos os produtos dela, enfim, vai fazer o bolo dela, vai vender e depois, obviamente, no processo de venda, óbvio que tem imposto em tudo que ela já comprou, mas ela vai ter um imposto na venda final daquele produto. Então, o imposto é só mais um componente de todos os custos que ela já teve para fazer aquele produto, entende? Então, o problema mesmo estruturante, ele é o que a gente falou ali, olhar para o financiamento e para os desafios do produtor. Mas, como isso não consegue se resolver do dia para a noite, uma medida paliativa e também, olhando para 2026, por que não, né, para as eleições de 2026, é a redução do imposto e sim, a gente vai sentir algum alívio. Vou trazer aqui 2 exemplos. De um estado que tem a maior economia do país. Perfeito. E de um outro estado que tem talvez uma das menores. Vamos começar com o estado de São Paulo. O que fez lá o governador Tarcísio? Ele colocou nas redes sociais dele. 0 no ICMS do arroz, 0 no ICMS do feijão, 0 no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas, 0 no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos, 0 no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando, a gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. Tá aí. Vitor, o governador está fazendo o quê? O que é possível? Está fazendo o que é possível. Você viu que o governador foi na linha de tudo que a gente está conversando. De tudo que a gente conversou agora, porque esse é o diagnóstico do problema. Então, assim, e ele falou pontos muito importantes, porque é isso. Quando eu faço a renúncia de IPI, principalmente de algo que o volume é muito grande, ou seja, que o governo deixa de arrecadar, né? Então, na verdade, do imposto de importação, IPI não, do imposto de importação, do ICMS, você precisa ter, como ele falou, as contas saneadas para isso. Se eu já estou em cenário de déficit fiscal e eu ainda vou dar concessões, né? Ainda vou isentar alguns outros impostos, sendo que eu já não estou fechando a conta, a tendência é eu não fechar a conta mais ainda e, pela perspectiva de déficit fiscal aumentar, o câmbio de se desvalorizar ainda mais, a taxa de juros ter que ser maior e eu piorar a situação do produtor, como a gente acabou de falar. Então, assim, o cenário se retroalimentar. Então, isso tem uma possibilidade de acontecer. Então, a situação era bem difícil para o governo federal, bem difícil mesmo, mas os governadores estão tentando fazer o que dá. Bom, vamos ouvir agora o outro governador que eu falei lá do estado do Piauí, o governador Rafael Fonteles. Com licença aqui, governador. Governador, diga uma coisa. O povo do Piauí está querendo saber se o imposto estadual do arroz está zerado mesmo. Exatamente. A partir do mês de abril, ICMS, que é o imposto estadual sobre o arroz, está zero. E não é só o arroz, não. Feijão, ovos, leite, os produtos da cesta básica em geral, ICMS zero aqui no Piauí, a partir do mês de abril. É o estado do Piauí contribuindo para a redução do preço dos alimentos. Os governadores estão aprendendo a trabalhar com as redes sociais também, não é? É uma boa propaganda de si mesmos, mas está indo na direção?
Redução de imposto é sempre a direção correta. A gente falou isso no primeiro bloco, né? Que um segundo pilar que a gente falou do caminho da prosperidade é a redução da carga tributária como um todo. Então, ele é sempre muito bom, é sempre um reflexo muito bom. Agora, foi como eu falei, a redução do tributo por si só, ela é alguma coisa pontual, ela não sustenta no longo prazo. Só o que sustenta no longo prazo são reformas estruturantes que vão melhorar o cenário macroeconômico, para a gente não precisar ficar dando essas concessões o tempo todo. Então, se eu faço, por exemplo, mais reformas que vão aumentar a confiança do investidor externo no Brasil, trazendo capital aqui para o Brasil, ou seja, ele vendendo suas moedas, comprando real, valorizando o real, né, a gente tendo um poder, aumentando o poder de compra do real, que hoje está completamente frangalhos, a gente tem com isso a possibilidade, né, na verdade, os preços externos, os preços dos produtos lá de fora, eles ficam mais baratos, né, porque o real está valorizado, então a gente tem maior poder de compra do real aqui, e aí isso impacta no arrefecimento da inflação, isso impacta depois na taxa de juros, isso impacta em todo o cenário macroeconômico, que é o que, de fato, estruturalmente vai dar alívio para todos os brasileiros, todos os trabalhadores brasileiros. Vamos lá. Essas medidas dos governadores, como estamos entendendo aqui, elas não são a solução, elas diminuem um pouquinho a dor. Aliviam. Não é? Aliviam. Agora, nem todos os governadores provavelmente conseguirão fazer isso também, pelo que você nos disse agora há pouco. Nem todos os estados estão com as contas saneadas para conseguir abrir mão da entrada desses recursos, não é? Perfeito, exatamente. A gente trouxe aqui, acho que 2 governadores que são outliers do processo, são assim, pontos fora da curva, assim, né? O governador Tarcísio, enfim, ele já tem uma bandeira pragmática, uma bandeira, né, de saneamento das contas públicas, de promoção da melhoria do ambiente de negócio, então ele já tem essa perspectiva, e o governador do Piauí também é um matemático, você foi secretário de Fazenda, já é uma pessoa que já veio do posto também, assim, de sanear as contas públicas também, então ele é do Partido dos Trabalhadores, diferente do governador Tarcísio, mas eles são bem alinhados programaticamente, né? Então, assim, tem mentalidades muito parecidas. Então, muito provavelmente, isso reflete que o Estado... Por que o Estado deles tem capacidade de fazer isso e outros Estados estão em algumas situações bem complicadas financeiramente? Aqui, tirando dúvidas, há alimentos que sofrem mais que outros com a carga tributária? Há alimentos que sofrem mais que outros com a carga tributária. Esse, inclusive, é um dos grandes problemas que foi atacado na reforma tributária. A diversidade de alíquotas que você tem. E, às vezes, elas são completamente discricionárias. Por que eu digo isso? Porque a gente tenta achar um fundamento racional nas coisas, mas, às vezes, que companhia teve melhor lobby que a outra na hora de conseguir fazer com que a lei passasse da forma que ela gostaria que passasse, né? A gente lembra quando a gente estava... enfim, lá no Congresso Nacional, e a gente via, por exemplo, o pessoal que trabalhava com relações governamentais de uma das maiores empresas de carne do país, não vou citar nominalmente que empresa mas eles para cima e para baixo, enfim, depois a gente viu eles comemorando bastante quando a carne, de fato, foi isentada ali na cesta básica, né, da picanha, fizeram campanha, enfim. Então, sim, é diferente. Tem uma lógica racional porque que uma é diferente da outra? Não. Isso é completamente discricionário, mas foi alguma coisa que foi alterada da reforma tributária. A gente falou agora há pouco dos estados, aqueles que têm contas que possibilitam que se tire algum imposto daqui e dali, outros não. Por que há diferença também de ICMS de estado para estado? Porque o ICMS é o principal imposto... É o principal imposto de arrecadação estadual. Ele incide sobre todas as mercadorias comercializadas, enfim. Ele, junto com o imposto sobre combustível, acisa de combustível, enfim, tem alguns impostos ali que são muito importantes para a arrecadação daquele estado. Existem alguns estados, por exemplo, que têm contas públicas, como eu vou dizer, prejudicadas há muito tempo. Que você vê, né? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, tá a vida toda pagando o servidor parcelado. O estado de Minas Gerais estava assim também. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, pagando o servidor parcelado, enfim, com várias contas fixas
que são muito altas. Rapidamente, são grandes estados. São grandes estados. Isso também é resultado de má gestão, né? Pronto, esse é resultado de má gestão. Isto é, o que a gente está olhando hoje em cenário nacional, nesses estados, aconteceu tempos atrás e até hoje não conseguiram sair do vermelho, é isso. Ou estão patinando muito ainda para sair do vermelho e reduzir ICMS de impostos que tem, na verdade, ICMS de produtos que tem muita saída, isso impacta muito o caixa desses estados, por isso provavelmente eles não vão fazer. Vamos lá, mais uma vez, má gestão. Má gestão. E isso Má quer gestão. dizer, isso quer dizer o quê para o telespectador? A hora de votar, ela é importantíssima. Muito cuidado com 2026. É. A gente está vendo o reflexo de várias escolhas que foram feitas ao longo do tempo. É. Então, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado, olhar atentamente, procurar se informar sobre como está as finanças do seu estado, como está as entregas dos candidatos, enfim, para a gente votar conscientemente em 2026. E, claro, eu alio aqui agora a má gestão também. Alguns desses estados mencionados a gente foram usurpados. Perfeito. A corrupção na administração foi gigantesca. Vou citar apenas o Rio de Janeiro, mais recente que a gente viu poucos anos atrás. Vamos lá. Seguindo aqui ainda, e quando eu falei a diferença de ICMS de um estado para outro, eu quis dizer o seguinte: há produtos que num estado o ICMS é 30%, em outro é 15%. É mais ou menos isso que eu quis dizer. Perfeito. A diferença é de um estado cobrar o ICMS de um produto e o outro estado cobrar o ICMS daquele mesmo produto num valor diferente. Perfeito. Perfeito, mas eu acho perfeito que deu a minha oportunidade de explicar melhor. Assim, a discussão desses impostos nos estados eles serem diferentes já começa por uma razão, é discricionário de estado para estado. Então, é um imposto que está sobre competência estadual, é o estado quem define ele qual pode é fazer. ele que define, junto com a Assembleia Legislativa dele, qual que vai ser a carga tributária de cada um, enfim, então isso é... Assim como ele pode zerar agora de vários produtos e o outro não. Exatamente, assim como ele pode zerar, perfeito. Então, é o imposto estadual que ele define. O que a gente estava conversando alguns estados têm capacidade de zerar isso, outros não têm capacidade de zerar isso. Por quê? Porque alguns tiveram boa gestão, porque alguns tiveram má gestão. Então, a capacidade de entregar esse alívio para a população está correlacionada com o dever de casa que eles fizeram. Sim. Vamos seguindo aqui ainda. Perguntas rápidas aqui para ti. Nesse bloco ainda eu queria já tentar até dizer isso para o nosso telespectador. Há perspectivas, olhando para todo o cenário de forma muito realista, o preço do ovo vai cair em breve, da carne, do café, que é aquilo que mais a gente hoje está... das passagens aéreas, do combustível, o dólar vai baixar? Olha, minha perspectiva é a seguinte: no curto prazo, a gente vai ter algum tipo de alívio por culpa de várias medidas que estão sendo tomadas que não são estruturantes. Repito, não são estruturantes. Elas, inclusive, têm potencial de piorar o cenário no futuro. Porque, enfim, se eu estou tirando uma receita que eu poderia estar recebendo agora, como todo mundo aqui de casa sabe, né? Se eu, por exemplo, faço uma diária e eu deixo de receber essa diária agora, isso vai contar para o meu caixa no futuro. Né? Então, ela é uma medida que tem potencial, sim, de, no curto prazo, resolver o problema, mas no médio e longo prazo, essa renúncia de receita pode até piorar o cenário fiscal que a gente vive hoje. Vitor, antes de encerrar esse bloco aqui ainda, deixa eu fazer aquela pergunta que ficou pendente, não é? Como é que é feito esse cálculo do aumento dos preços quando a gente percebe a divulgação nas mídias de que, olha, nos últimos 12 meses o aumento da carne, do ovo, o aumento do feijão, do arroz, do leite foi de tanto por cento. Só que o brasileiro fica questionado, não, na minha conta foi diferente. Eu comprava um quilo de a 100 por R$18, agora eu estou comprando por 40, então não foi só 30%, 40%, foi mais de 100%. Como é que é feito esse cálculo aí? Perfeito. Acho que esse foi um ponto que a gente tangenciou no primeiro bloco. A inflação ela é um índice de uma cesta de produtos de mais de 40 itens que são do consumo diário das pessoas. Então, por exemplo, tem ali dentro da cesta materiais de limpeza, tem dentro da cesta alguns itens de vestuário básico, itens têxtil básico, né? Tem vários itens que não sofreram um grande aumento, ou mais, né? Ele pode até ter sofrido algum tipo de processo de deflação no período, né? Quando a gente olha a cesta como todo, o índice da cesta, a gente vai ver que alguns tiveram inflação, ou seja, aumento de preço, mas alguns poucos lá atrás do final do gráfico tiveram deflação, um pouquinho, pouca, não é muita coisa também não. Então, a média desses valores é que compõe
a cesta de inflação, né? Ou melhor, o índice de inflação. Então, por exemplo, se eu vejo que a carne aumentou 22% em média, né? E aí, em média, por exemplo, aqui dentro ainda é uma média, a média da picanha, a média do acém, a média de várias... Em média, carnes aumentaram, e aí carne de porco, carne de galinha, enfim, né? Carnes aumentaram 22% em média, é tudo em média. Se carnes aumentaram em média, quando eu coloco, por exemplo, o aumento de 22% da carne com a deflação, por exemplo, de material de limpeza, né, isso cria um índice médio. É por isso que o índice que a gente vê de inflação de 4%, 4,8%, 4,2%, não reflete exatamente aquilo que a gente sente no nosso bolso, porque ele é o índice médio do aumento generalizado de preço da economia. Inflação é uma doença econômica, é uma patologia econômica. Assim, o aumento de preços da economia, né, ele é uma patologia, e o indicador que a gente olha, ele é um indicador médio, quando, em média, a economia como um todo aumentou de preço. Aí, eu estou com saudade de uns 3, 4 meses atrás, quando eu comprava o café de 13, 14. Que agora o mesmo pacote está de 30, 30 e pouco. Gente, nós vamos para o intervalo agora. Nesse último bloco, a gente vai voltar para tratar sobre educação financeira, a busca de uma saída. Você pode dar para a gente dicas, né? Com certeza. O que a gente consegue fazer, a gente vai falar, né? Não está muito fácil para o brasileiro, nem para a gente, mas a gente vai conseguir dar algumas dicas sim. Em média, o brasileiro já é perito também em buscar o preço mais baixo, né? Mas a gente vai trazer algumas dicas já aqui no próximo bloco. Estamos falando sobre o seu bolso, o meu bolso e o que nos incomoda neste momento, os preços altos, economia brasileira, perspectivas e a gente com a esperança de que melhore. Segundo o levantamento do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, divulgado no último dia 10 de março, houve um aumento no custo da cesta básica em 14 das 27 capitais brasileiras no mês de fevereiro, na comparação com o mês anterior de janeiro. O estudo aponta o café como o item que mais encareceu, e aí tem aqui as variações, os lugares. O café registrou aumento em todas as capitais do Brasil. São Paulo se mantém como a capital com o valor mais alto da cesta básica, R$ 860. Depois vem Rio de Janeiro, Florianópolis, média de 814, 807, respectivamente, essas duas últimas capitais. Pois bem, mas a gente está sentindo no Brasil inteirinho. E eu quero agora conversar com o nosso convidado da noite de hoje, o economista Vitor Ludwig, que está aqui com a gente, exatamente as saídas que a gente encontra ou pode encontrar para agora lidar com os preços altos. É possível se dar orientação, encaminhamento, conselhos financeiros? Acho que conselhos financeiros é muito difícil dar para uma população que já tem suas finanças praticamente estranguladas, né? Se a gente fosse falar aqui de regra de 50, 30, 20, gaste 50% da sua renda com contas fixas, o brasileiro já está gastando muito mais que isso. Então, assim, acho que as finanças pessoais tradicionais, talvez elas não se encaixem muito aqui. Talvez a dica que a gente pode dar para o brasileiro para recorrer nessa situação são pontos mais nutricionais mesmo. Então, por exemplo, sobre a alta da carne, tentar, enfim, verificar algum outro tipo de fonte de proteína, seja iogurte, seja queijos, enfim. A gente tentar olhar substitutivos ali, nutritivos, né, para encaixar a conta no final do mês ali. Mas coisas muito... A gente sabe, como você mesmo falou, o brasileiro é especialista, né, historicamente, desde dos fiscais do Sarney no mercado, enfim, etc., especialista em encontrar preços mais baixos. Eu acho que a dica aqui ela vai mais para o ponto nutricional do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá, a gente pode falar também nesse aspecto sobre educação financeira. Perfeito. Nos faz falta a educação financeira? Muito, muito. Principalmente um cenário agora onde a gente teve liberação do FGTS, né, ali para boa parte dos trabalhadores, para que eles façam escolhas responsáveis. E aí vale a dica que a gente estava falando agora. Existe uma regra clássica, que é a regra dos 50, 30, 20. Então, deixe com que suas contas do mês, né, suas contas, seus gastos fixos fiquem com 50% do seu orçamento. Reservem ali 30% do seu orçamento para lazer seu, da sua família, enfim, alguns gastos que não são obrigatórios. E 20% crie sua reserva de emergência, né? Agora que teve a liberação de parte ali do FGTS para as pessoas que foram, infelizmente, demitidas entre 2020 até a data de publicação da medida provisória, que, se não me engano, foi na semana passada, foi na sexta-feira de carnaval,
que elas possam utilizar esse recurso de forma consciente, então que possam ali utilizar ela na sua reserva de emergência, ou quitar algumas dívidas mais altas, né, que tem custo de crédito mais alto, enfim, para ter um pouco mais de saúde mental aí nesse período. Essa dica é do mundo financeiro, é do mundo econômico, 50, 30, 20? Ela é uma dica tradicional de finanças pessoais, 50, 30, 20. É como a gente pode utilizar melhor o nosso orçamento. E veja que preocupação interessante, esses 30% para o lazer. Isso quer dizer o quê? O ser humano precisa cuidar de si, precisa se distrair, se divertir, precisa respirar, ter boas práticas e reservar uma quantia para isto. Perfeito, exatamente. Ali estão todas as partes. Toda dica que a gente dá, até uma boa dieta a ser seguida, sempre tem alguma margem ali para que a gente tolere o custo, né, alto, assim, das coisas. A gente trabalha muito, a gente precisa de um tempo de descanso, a gente precisa de um tempo de alívio e a gente precisa de um orçamento para isso também. Sim. O maior problema, por exemplo, como a gente acabou de passar no Natal, foi uma dica que a gente deu aqui, inclusive na televisão Canção Nova. Cria um orçamento. Agora eu acho que é muito propício também. A Páscoa vai chegar. Então cria um orçamento de gentilezas. Pelo menos na minha planilha é assim que eu chamo. Um orçamento de gentileza. Eu quero dar ovo de Páscoa, eu quero... beleza. Coloca ali na sua planilhinha, põe ela dentro do ponto dos 30% ali, e os 30% eles são tudo aquilo que promove nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, nosso dízimo, enfim, todos esses pontos entram aí também nesses 30% que a gente tem para gastar com nós mesmos. E essa atenção última também, os 20% do seu orçamento para emergências, porque a gente sempre é surpreendido com coisas imprevisíveis. Então, realmente é uma dica importante. E educação financeira é um conhecimento acessível hoje? Existem bons portais que têm boas dicas de educação financeira. Portais da FEBRABAN, por exemplo, Federação Brasileira dos Bancos, apresentam algumas dicas interessantes. Portais da Ambima, CNF, enfim, tem algumas instituições financeiras que têm. Mas também outros portais de notícias já trazem ali umas barrinhas de finanças pessoais, de saúde e bem-estar, né? Certamente tem aqui no portal da TV Canção Nova também em algum lugar ali uma dica de blogs, enfim, com boas dicas. Então, certamente algo acessível hoje. E quanto a investimentos, a gente, estou saindo de Perfeito. Educação financeira para investimentos. Na internet não faltam hoje jovens, bonitos, apessoados ali aparecendo e dizendo, olha, eu sou jovem, estou com a minha vida resolvida totalmente agora, ganhei milhões em tão pouco tempo fazendo esse investimento. Aquele outro, que cuidado ter com isso? A gente precisa ter, assim, isso o brasileiro sabe muito melhor que... E eu te pergunto isso por causa do cenário que a gente vive. Quem está no cenário que está, vendo uma proposta dessa, o cara acha que é a solução para resolver os problemas financeiros. Perfeito. Não existe dinheiro fácil na vida. Isso, acho que os nossos pais ensinam isso pra gente desde pequeno. Mas também não vou fazer nenhuma recomendação de investimentos, mas a gente pode dar algumas dicas para os trabalhadores, enfim, para os brasileiros, eles buscarem algumas outras fontes. Por exemplo, a gente está num período de taxa de juros bastante elevada, onde os títulos de renda fixa eles ficam bastante interessantes, né, principalmente rentabilidade. O Tesouro lançou recentemente, olha, até uma boa dica de Páscoa, dá uma dica aqui. O Tesouro lançou duas iniciativas, né? Acho que a primeira delas eu vou continuar do que eu estava falando. Ele criou um título chamado Renda Mais, que é um título de aposentadoria privada, com um rendimento super interessante, assim, foi estruturado nos melhores moldes internacionais de programação financeira futura, títulos de 20, 30 anos aí, bem interessantes, que você consegue contribuir, assim como contribuir com o INSS, provavelmente se você é trabalhador seletista, né, possa contribuir de forma privada também, esses 20% pode verificar algum produto lá que se interesse, ou qualquer outro tipo de produto de renda fixa, mas eu achei isso bem interessante, bem acessível pra gente. Inclusive, o Tesouro também teve uma outra iniciativa agora que foi gift cards, esses cartões de presentes, que você pode dar a título público para as outras pessoas. Então tá aí, ó, se alguém intolerante à lactose como eu e sofre na Páscoa, pode dar aí um gift card do Tesouro, vou aceitar bastante aí. Essa é uma outra dica que a gente também dá para presentear ou pensar no futuro das pessoas. Voltando à questão da educação financeira, como lidar agora com as finanças nesse tempo em que a gente está com a economia aí em altos e baixos. Vamos lá. Outra pergunta, a atenção agora com o comércio é importante também? Eu digo isso porque eu falo por mim,
Eu sou frequentador de supermercado. Quando eu chego, eu fico de olho nas promoções já. Eu olho a validade dos produtos, porque geralmente as promoções podem estar ligadas à validade do produto, se for do ramo alimentício, não é? Uhum. E fico de olho e aproveito sempre as promoções. Outra dica também, olhar para o comércio e estar atento a promoções, validades de produtos. Perfeito, certamente. Hoje também, eu tenho observado isso, né? Vários supermercados têm Instagram, têm WhatsApp, onde é que eles postam frequentemente ali as promoções que estão acontecendo na semana. Alguns têm até lista de transmissão, seja no WhatsApp ou seja no Instagram. Então, ele está em contato com esses, né? Buscar ali saber quais são os canais de comunicação que existem entre os supermercados que estão próximos da sua casa, para você ter sempre acesso ali as informações com os melhores preços, né? E se programar, como a gente falou ali, né? Então, se programar, se é terça da carne, buscar comprar tudo lá, né? A terça da carne, a quarta da verdura, enfim, etc. Mas isso tenho certeza que o brasileiro faz, mas é sempre bom a gente reforçar que esses são bons comportamentos. A gente se programar sempre sai mais barato. Que nome a gente pode dar também para uma esperteza do mercado? Não sei nem se seria esse termo mesmo. Com produtos que não são mais aqueles produtos originais que a gente conhecia. Por exemplo, antigamente você ia no mercado e comprava o leite condensado. Agora tem a mistura. Se você não lê, o preço do leite para o preço da mistura está quase a metade. Não é? A mistura está quase a metade. Se você não lê, você compra um como se fosse o outro, e não é a mesma coisa, não tem a mesma qualidade, o leite integral e outros produtos também. Isso é a esperteza do mercado, e já eu quero trazer uma... Aliás, vou trazer primeiro a reportagem, a gente comenta. Perfeito. Sobre o café fake. Eu nem sabia o que era isso. Vamos ver a reportagem aí agora? Lucas é barista. Ele entende do sabor original de bebidas à base do café, como o expresso e cappuccino. Café, quando ele não é um café puro, digamos assim, costuma ter um gosto de queimado, talvez um gosto de borracha. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, o valor do grão moído do café subiu quase 51% em um acumulado de 12 meses. Na variação mensal, a bebida ficou 8,5% mais cara em relação ao final do ano passado. O consumidor vem sentindo no bolso e na xícara esse aumento. E com o pacote de café saindo a quase R$40, algumas alternativas têm se espalhado pelos supermercados. O chamado pó sabor de café ou café fake. A grande questão do café fake é que induz o consumidor ao erro, né, de achar que é de fato um café de alguma forma, só que não necessariamente é. A gente vê que tem não só partes do café, então planta, galho, polpa do café, que não é um gênero alimentício reconhecido no nosso país. De acordo com o ministro da Agricultura, a prática de venda do café fake não é permitida no Brasil e uma fiscalização está sendo realizada para tirar de comercialização o produto falso. Isso é crime. A ABIC, a Indústria Brasileira de Café, já vem há muitos anos evoluindo com selos garantindo a qualidade do café. Posso lhe garantir que nós vamos intensificar as fiscalizações e de forma muito rigorosa punir. Pessoas que têm sensibilidade ao glúten ou consumo de cevada, de centeio, não é indicado. E aí quando você pega um café fake feito de centeio, pode ser sim muito perigoso. O barista dá dicas de como identificar se o café é falso ou não, por exemplo, pela cor. Às vezes acontece de ser um café muito escuro e o que vai ter ali de gosto é um queimado. Isso sim pode às vezes ser um café passado, sabe? Um café que tem alguma coisa no meio, uma mistura, uma areia. Eu quero saber que nome que a gente dá a isso, se é esperteza do mercado, se é má fé, mercado que eu falo o comércio em geral, se é má fé mesmo, um aproveitamento agora desse momento de fragilidade também do bolso do consumidor. Como é que a gente pode chamar isso? É crime. Assim, isso é tipificado, inclusive, no Código de Direito do Consumidor. Qualquer coisa que induz o consumidor a tomar uma decisão que não é, assim, que induz, né, a tomada de decisão de algo que não é o produto original, ou seja,
ludibriou o consumidor, utilizou de estratégia para ludibriar o consumidor, isso é crime, isso você pode ser denunciado no PROCON, inclusive, acho que não lembro o numeral certo, mas é de fácil acesso na internet, e esse é o nome que eu dou, obviamente. Existem misturas, é legítimo ser mistura desde que esteja claro na embalagem que isso se trata de uma mistura, ou assim, que esteja um indicativo claro de que aquilo não é o produto tradicional, o produto da forma que tem que ser, ou que o consumidor já está acostumado a comprar. Então, isso tem que estar claro na embalagem de produtos. Se isso não está, isso é tipificado no Código de Direito do Consumidor e essa empresa deve ser multada e ter seu produto retirado, certamente. E mesmo estando escrito, eu não gosto porque parece que isso é uma forma de enganar o consumidor. Outra coisa é, agora a gente vai comprar os produtos, aquilo que você comprava por um valor, eles diminuíram a quantidade, um creme dental, por exemplo, um outro produto, diminuíram o tamanho, as gramas, e o preço parece que permaneceu o mesmo. Perfeito. Isso é uma forma para mim, de me enganar como consumidor. Porque uma vez eu comprei realmente um pacote de creme dentais, eu achava que era aquele de 90 gramas que eu era acostumado a comprar, e veio o preço, gostei. Só que o preço era de 70 gramas. Quando eu fui ver, o tamanho do creme dental tinha diminuído. Perfeito. Eu me senti enganado pelo comércio. Perfeito. Né, pelo fabricante. Então a gente tem que estar atento a todas essas coisas agora. Certamente. Mas aí eu também sempre trago, né, um ponto da gente observar e dizer que isso é... Assim, certamente, a pessoa que está ludibriando as outras, que está usando de estratégia para enganar o consumidor, ela tem que ser punida no Código de Direito do Consumidor, conforme o que está previsto dentro do Código. Agora, a gente também não pode passar a mão no causador desse problema também, que são todos os outros pontos que a gente falou nos últimos 3 blocos. Isso é uma consequência de um cenário macroeconômico bagunçado, de escolhas ruins que a gente fez ao longo do caminho, e aí os comerciantes também estão tentando se adaptar a essa nova realidade, porque eles também têm obrigações grandes. Tem obrigação de pagar salário, que se mantém, tem obrigação de pagar os tributos, que só aumentam, tem uma série de obrigações, enfim, tem suas obrigações com a justiça, enfim. Isso não escusa, mas acho que o ponto é a gente olhar e tem múltiplos culpados essa história, e a gente precisa se atentar muito em 2026, né, para a gente resolver pelo menos uma parte desses culpados, a outra a gente resolve na justiça. Para terminar, vamos terminar aqui dando talvez bons conselhos exatamente para aquela pessoa que não tem um controle financeiro. Perfeito. Um consumidor compulsivo, talvez, alguém que se ganha 10 mil reais não dá para viver, se passar a ganhar 20 também não vai dar, se passar a ganhar 100 não vai dar. E a gente sabe que tudo isso leva a muitos outros problemas pessoais, familiares e até sociais. E num tempo agora também, aproveitando um tempo de crise como a gente está neste agora também, não deixa de ser tão necessária uma palavrinha de orientação, né? Perfeito. Acho que a primeira coisa é humildade. Reconhecer que todos nós temos limites, e que talvez o seu limite, assim, a gente tenha faltado um pouco de fortaleza na compulsão das coisas. Então, reconhecer abertamente e falar, olha, eu tenho esse problema, e eu preciso de ajuda para resolver esse problema. Existem várias formas de obter ajuda para isso, mas acho que o primeiro passo é a conscientização, e o primeiro passo é o raciocínio, é o exercício interno. Então, por exemplo, olha só a fatura de cartão de crédito, que em geral, boa parte dos gastos brasileiros estão no cartão de crédito. Faça uma planilhinha, pega uma folha de papel e vai escrevendo assim, por classes, né? Alimentos, quanto que eu gastei? Gentilezas com os outros, quanto que eu gastei? Gasolina, carro, quanto que eu gastei com o meu carro? Enfim, vai entender. Compras impulsivas, então, vestuário, né? Enfim, pontos dessa natureza. Vai listando os seus gastos e vai vendo o quanto que você gasta em cada uma das coisas. Esse é o primeiro ponto para a gente entender. Será que eu posso cancelar essas 5 assinaturas de streaming diferentes que eu tenho aqui? Será que eu posso gastar um pouco menos aqui na Shopee aqui no próximo mês? Enfim, o primeiro ponto é clarificar onde que eu estou gastando. O segundo ponto é criar metas. Eu acho que a gente vive num tempo muito propício para isso, um tempo quaresmal, um tempo de abnegação, um tempo exatamente de crescimento espiritual e de crescimento pessoal, onde você pode fazer isso como seus propósitos, né? Entregar de fato essas coisas que lhe muito custam por amor a Deus. Então eu acho que a gente tem a gente vive um tempo de crescimento fundamental para esse tipo de exercício que vai levar a gente a um outro patamar.
Quero te agradecer, foi um enorme prazer te receber aqui, conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço, estou sempre à disposição dos amigos da TV Canção Nova. Aí, valeu, até a próxima, se Deus quiser. Abraço. E a você que esteve conosco até agora também, muito obrigado. Que prazer enorme saber que você ficou até agora, essa hora, nos acompanhando, mas eu sei também, o tema foi precioso, importante. Aliás, multiplique-o, compartilhe com outras pessoas agora, pegue aí o nosso programa, já pode mandar para outras pessoas também que você conhece, tá bem? Grande abraço a todos, até semana que vem, se Deus quiser, no novo Além da Notícia.